Fala pessoas, tudo bem? Professor Wellington, coach de carreira, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. O tema de hoje é resiliência. Você já viu falar sobre esse tema, resiliência? Não? Então fica comigo e vamos juntos para mais uma viagem do conhecimento. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Resiliência, o que é? Olha, é interessante, né? Resiliência é, vamos dizer assim, a nova palavra da psicologia moderna. Sim, a nova palavra da psicologia moderna. Você que está em casa aí, talvez você já tenha visto falar assim, você precisa ser uma pessoa resiliente. Né? Tal fulano, ciclano, é uma pessoa resiliente. O que é resiliência, gente? Eu estou com clipes aqui segurando, é de propósito, tá? Vou mostrar aqui na câmera para vocês, ó. Tá aqui, eu estou segurando, é de propósito, para fazer uma demonstração sobre resiliência. Porque resiliência tem duas explicações, tá? A explicação da psicologia e a explicação da origem da palavra resiliência. A palavra resiliência tem a origem na física. Olha só, você que está estudando aí. Sim, a resiliência tem a origem na física. O que é um material resiliente? É um material que sofre, né, é submetido a uma grande força. A física diz, né, que existem alguns materiais que são submetidos a uma grande força de energia e eles absorvem essa energia, como esse clipe aqui. Imagine que fosse esse material, né, ele recebendo sobre ele uma grande força de energia, eles absorvem a energia e eles terminam sofrendo um impacto, né, dessa energia. Ó, o impacto que eu estou fazendo aqui, ó, o clips, estou elevando, ok? Ele perdeu a sua fórmula, né, original, a sua forma, né, original. Tá aqui. Ele recebeu sobre ele uma força, que foi a questão da minha força, e ele absorveu essa força e terminou perdendo a sua forma original. E o que é resiliência? Resiliência é justamente na física, esses materiais que recebem que é submetido a essa grande energia e depois eles absorvem e o que acontece? Eles terminam, bom, acho que um clipe não vai acontecer, mas é só para te ilustrar, eles terminam fazendo o quê? Voltando ao normal. Recebeu sobre ele uma grande carga de energia e por causa dessa carga de energia houve um impacto, uma distorção natural e depois que essa energia, né, parou de exercer a sua força, o que aconteceu? Em vez de ele ficar distorcido, ele voltou ao normal. Então, dentro da física, a resiliência é isso. Alguns metais que são submetidos a uma grande força são distorcidos por causa dessa grande força, mas rapidamente eles voltam à sua forma original. E por que a psicologia começou a utilizar esse termo para as pessoas, dentro da área de desenvolvimento humano, dentro da área nossa também de vida profissional, da nossa vida de carreira profissional? Por que a psicologia começou a utilizar essa palavra resiliência para a realidade de vida profissional e pessoal? Porque resiliente, nós seres humanos precisamos ser resilientes, principalmente nesse século XXI. Precisamos ser resilientes, precisamos ter a capacidade de passar por situações difíceis, por passar por problemas diversos, passar por pressões de estresse, muito estresse, porque vivemos hoje numa sociedade de estresse contínuo, tanto que fala, né, que a doença do século é o que? A depressão. A doença do século é justamente essas doenças de fobias, de medos, de ansiedades. Por que isso? Porque constantemente nós estamos passando por situações difíceis, de situações de estresse, situações, como eu falei do metal, né, de alta pressão. E nós temos que ser resilientes para ter a capacidade de, quando sofrer essas situações de alto estresse na nossa vida pessoal e profissional, e a gente perceber que estamos envergando, estamos perdendo a nossa forma original, estamos percebendo que isso está nos afetando, nos abalando. O que nós temos que ser nesse exato momento, diante do problema que estamos enfrentando, diante da dificuldade que estamos enfrentando, seja na vida pessoal ou profissional, nós temos que ser resilientes o suficiente para rapidamente voltar à forma original. Voltar, superar. Temos que ter essa capacidade de ser resiliente diante dos problemas, desde lá dentro da nossa empresa, do ambiente empresarial, desde a nossa família.
Toda vez que a gente enfrentar uma situação, a gente tem que ser resiliente. E resiliente é superar os problemas. E voltar desses problemas, voltar dessas situações de conflitos, de alto estresse mais forte. Por que mais forte? Porque a gente aprendeu com essa situação. Aprendeu com essa situação. Então, ser resiliente é superação. Ser resiliente é aprender com os momentos difíceis. Ser resiliente é superar as dificuldades e sair dessas dificuldades mais forte do que a gente entrou nela. Isso é ser resiliente. Existe um outro tipo de conceito também de resiliência, né? Existe até um livro que eu recomendo muito sobre esse tema, resiliência. Tá? O autor ele aprofunda muito esse conceito porque ele vivenciou na prática isso. E como nós muitas vezes vivenciamos, né? E ele fala de um exemplo lá no livro que ele fala ser resiliente é enfrentar problemas. Mas tem problemas que não tem, muitas vezes, numa perspectiva como a gente colocar uma solução nele. Vamos lá, uma questão de, às vezes, infelizmente, uma separação. Às vezes, para os dois lados, não tem mais como voltar. Então, ele diz, né, problemas que não têm solução, solucionados estão. Então, ser resiliente é a capacidade, nesse momento, de entender esse problema que eu estou vivendo, por exemplo, eu acabei de ser demitido, não vai ter como eu voltar para dentro da empresa, ok? É um problema que eu vou ter que enfrentar. Então, se é um problema que eu vou ter que enfrentar e não tem como eu reverter a situação, ele já está solucionado, ponto. Só temos que tomar cuidado, dizer que, problema que não tem solução, solucionado está. Ou seja, não ter a capacidade da resiliência de superar alguns problemas que de fato a gente pode superar, pode enfrentar e pode dar a volta por cima. Sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, ser resiliente é isso, é saber superar problemas. E aqueles que a gente perceber que não tem mais como a gente contornar, administrar, resolver ou aprender pelo menos com ele, tá tudo bem. A gente entra dentro do, como eu digo no coach, né? Tá tudo bem, a gente aprendeu, passou pela situação, ele vai estar solucionado, porque é um problema que tem que seguir a vida, tem que deixar ele lá no passado. Ponto. Ponto. Um exemplo de resiliência para poder a gente concluir aqui o nosso programa de hoje, ok? Um exemplo de resiliência é o nosso saudoso, porque o Brasil tem saudade desse homem, chamado Ayrton Senna. Conhece Ayrton Senna? Com certeza, né? Você já viu falar o nome deste homem. Ayrton Senna, na Fórmula 3, no início da sua carreira, ele foi um homem de extrema demonstração, e até utilizado hoje como referência, de resiliência. Por quê? Na Fórmula 3, no início da sua carreira, historicamente, na sua biografia, o pessoal fala que ele tinha uma dificuldade de segurar, né, o veículo, segurar o carro em pista molhada. Ou seja, ele perdia a posição, Fórmula 3, início da carreira, preste bem atenção, ele perdia a posição e muitas vezes não conseguia segurar, né, o veículo, não conseguiria segurar o carro de corrida dele. E o que acontecia aí, né, diante dessa situação? É um momento de crise, é um problema que ele está vivenciando, é uma situação de estresse, a resiliência entrando. O que o Ayrton Senna fez? Ele simplesmente, ele pegou essa situação difícil, ele pegou esse problema que ele estava vivenciando, que era pista molhada, ele não conseguia segurar o carro, perder posição, e o que ele fez? Ele ficou chorando no canto, dizendo, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém vai me dar a força que é necessária, o que eu vou fazer da minha... Não, ele não ficou reclamando, ele não ficou fazendo igual a gente vê naquele desenho antigo, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Não, o que o Ayrton Senna fez? Todo momento que chovia, dentro de um aspecto de treino, acabou de chover ou começou a cair, né, a chuva, que é possível ele exercitar, que é possível ele ir para a pista, em pista molhada ele ia e treinava. Todo momento que começava a ter pista molhada, começava a chover, estava lá Ayrton Senna se esforçando, estava lá Ayrton Senna treinando, estava lá Ayrton Senna na pista aprendendo com a sua fragilidade. Ou seja, qual o exemplo que nós aprendemos aí de Ayrton Senna? Ele foi resiliente. E, na boa, como é o conceito de resiliência? Se tornou mais forte diante dessa situação. Ele se tornou expert em pista molhada. Tanto que todo o cenário que tinha pista molhada, Ayrton Senna se dava muito bem depois que ele se tornou resiliente, depois que ele superou essa dificuldade. Então, tá para nós aí uma lição.
ficar para nós aí uma lição hoje, fica para nós aqui uma lição aprendida de Ayrton Senna e fica para nós aí também uma necessidade de vivência diária, tanto para a vida profissional como vida pessoal. Seja resiliente, seja resiliente. Em qualquer situação que você esteja vivenciando hoje, seja de conflitos, seja no sentido de saúde, seja no sentido financeiro, seja no sentido profissional, aprenda essa lição da resiliência. Passe por essa situação rápida, aprenda com ela e levante a cabeça e vida que segue. Ok? Então, se fez sentido para você que está aí no YouTube, deixa seu like maroto, me segue, compartilha, coloca lá o seu comentário e eu te aguardo na próxima viagem do conhecimento.